Oi, lobinhos e lobinhas, no vídeo de hoje eu quero montar com vocês uma carteira com R$ 1.000. Essa carteira é para aposentadoria, pensando a longo prazo. Eu não invisto pensando no agora, eu invisto sempre pensando no futuro. Essa é uma carteira diversificada com poucos fundos imobiliários, porque a gente só está investindo R$ 1.000. O foco dessa carteira é receber dividendos a longo prazo e ela vai ter a valorização dela, porque são bons fundos, são alguns dos melhores fundos em suas categorias e, obviamente, ela é só o início. A intenção é que isso proporcione para vocês uma visualização de como é montar uma carteira de fundos imobiliários com R$ 1.000. Nesse vídeo a gente vai montar essa carteira. No próximo vídeo, vai ser a parte 2 desse vídeo, a gente vai comprar essa carteira utilizando o aplicativo do Nubank ali para a gente investir e ver como é que funciona, como que a gente faz para comprar na prática esses fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários eles foram escolhidos a dedo, obviamente, sendo que eles são os melhores posicionados entre os pares desses próprios fundos. Como assim, Diego? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter R$ 1.000 para investir e a gente vai comprar um fundo imobiliário de cada tipo. Papéis, shoppings, lajes, logísticos, híbrido e agro. Lembrando, essa é uma carteira a longo prazo. E isso daqui é basicamente para o meu perfil de investimento. O meu perfil de investimento ele é mais agressivo, mais arrojado. Se você quer, por exemplo, uma carteira mais conservadora de fundos imobiliários, provavelmente você não investiria, por exemplo, em agro, talvez não nem em híbrido, e talvez você tenha uma quantidade menor de papéis. Mas no meu caso, invisto nesses tipos aqui e para mim faz sentido. Como a gente só está investindo R$ 1.000, a quantidade de cotas não é tão grande. E a gente espera receber mensalmente quase 1% com essa carteira. A longo prazo isso tende a aumentar, porque os fundos imobiliários valorizam. O primeiro deles é o REC 11. Esse é um fundo imobiliário de papel. Diego, só tem esse de bom de fundo imobiliário de papel? Não, tem outros. Só que esse aqui ele se destaca um pouco pelo preço, ele está com um preço muito atrativo de 85,30, ele está com desconto muito bom, de 9%. Muita gente pode se questionar, eu prefiro comprar o MXRF11, por exemplo, do que esse daqui de recebíveis. Tudo bem, é uma opção, eu gosto do MX também, só que o MX hoje ele tá num preço ainda ruim de comprar. E ele tá com PVP de 1.05, ele não tá com desconto. Esse vídeo a gente tá pensando na data de hoje aqui, ó, 22/7. Ou seja, os preços vão alterando, os fundos imobiliários vão alterando o seu PVP. Esse PVP aqui, ele é um dado que ele significa se o preço tá justo ou não, se ele tá com desconto ou não. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que ele está com desconto. Por quê, Diego? Porque, ó, quando esse dado aqui, o PVP, ele está menor do que 1, isso significa que ele está descontado. Ou seja, você vai comprar um produto que vale 93,30, mas está pagando 85,30. Ou seja, isso é bom para montar patrimônio. Quando você compra um produto que vale mais e você paga menos por ele, quando o valor dele se equiparar, voltar ao normal, você ganhou essa diferença. Isso aqui é uma das maneiras de você montar um patrimônio, comprar produtos, ou no caso, fundos imobiliários com desconto. Legal, ele possui um ótimo dividend yield de 11,57. Os fundos imobiliários de papéis, eles seguem basicamente a taxa Selic. Então, quando ela está mais alta, esses fundos imobiliários, eles rendem muito mais. Quando ela começa a cair, eles acabam rendendo um pouco menos. E quando a Selic está caindo, os outros fundos imobiliários de tijolos, basicamente, começam a render mais. Nesse caso, eu escolhi por esse fundo imobiliário de papel para colocar na nossa carteira. Eu vou explicar tudo conforme as coisas forem acontecendo, mas a escolha de papéis é o REC 11, o de shopping, pessoal, é o XPML 11. Lembrando, a gente sabe que temos diversos outros fundos imobiliários excelentes nas suas categorias. Por exemplo, de shoppings. A gente sabe que tem diversos outros fundos interessantes. Pô, Diego, por que você não colocou o HGBS aí, o VISC, o MA11? Eu tive que optar por um deles e eu escolhi o mais seguro, o que está com o melhor preço. Obviamente, todos eles têm o seu dividend yield, mas como eu estou pensando a longo prazo,
essas foram as minhas opções. Lembrando que uma carteira boa, uma carteira segura, pensando na aposentadoria, pensando em ganhar bons dividendos, ela não vai ter só um único fundo de shoppings, só um único fundo de lajes, ela vai ter outras opções. Uma carteira saudável, que a gente diz, ela tem em torno de 18 a 20 fundos imobiliários. Então, você pode colocar mais fundos imobiliários de shoppings, mais fundos imobiliários de logísticos, e montar uma carteira com esse número. Essa aqui é uma carteira inicial para quem, por exemplo, gostaria de começar e não sabe por onde começar. Isso daqui pode ser uma linha de estudo para vocês. Eu não posso recomendar nenhum fundo imobiliário porque eu não sou um assessor de investimento, mas essa aqui é uma carteira para quem quer começar a estudar os fundos imobiliários, para quem não sabe por onde começar. Pronto, já estou dando os melhores fundos imobiliários para você seguir um bom caminho de estudo. O XPML11 hoje, ele está com preço de R$ 112,97, um dividend yield de 9,45 e ó, ele está com PVP de 1,02. Eu coloquei ele porque ele provavelmente ele é um dos melhores de shoppings, tá? Ele tem uma liquidez muito alta e isso garante uma boa proteção. O próximo, o de lajes, é o PVBI11. Ele é entre os seus pares ali um que mais se destaca, o valor de 96,26, dividend yield 8,43, ele possui uma liquidez bastante alta de 6 milhões, é bastante alta mesmo. Ele tá com desconto de 8%, por isso que eu coloquei ele aqui. Para quem me conhece aqui no canal sabe que eu não sou um dos maiores fãs, nem de fundos imobiliários FOFs e nem de lajes. Mas é importante ter pelo menos um ou dois ali de lajes para você compor uma boa diversificação. Essa carteira aqui ela é extremamente diversificada pelo simples fato de ter um de cada tipo e a gente vai tendo as proporções aqui dentro. Legal. Próximo logístico é o XPLG11. Ele também é muito bom, ele é um dos melhores ali na sua categoria. O valor atual é de R$ 104,21, o dividend yield é de 8,99, ele está com desconto de 8%. Pô, Diego, mas você poderia ter colocado o HGLG11, o BTLG11, o VILG11, poderia ter colocado diversos outros, mas na comparação de valor e de qualidade de produto, eu escolhi o XPLG11 porque ele está com desconto, possui uma liquidez muito boa, ele tem um bom rendimento e para mim ele é um dos mais seguros, se não o mais seguro, logístico que a gente tem na nossa bolsa. E o próximo é o VGHF11. O VGHF11 ele é bastante conhecido, ele é da Valora, o valor atual dele é de 8,91. Ele possui um rendimento de 13,50, é bastante alto, ele possui uma alta liquidez e eu coloquei aqui porque ele ainda está com desconto de 2%. Sem dúvida nenhuma, tem outros fundos imobiliários híbridos que fazem bastante sentido você ter na sua carteira. Esse aqui é um deles, além de que ele é de base 10, e isso é um atrativo, isso daí torna fácil você sempre poder investir em fundos imobiliários de base 10, porque quando você tiver um dinheiro sobrando, você vai ver que, putz, não dá para comprar os de base 100, você vai comprar o de base 10. Você vai fazendo esse manuseio para sempre conseguir aportar e fazer suas comprinhas dos fundos imobiliários e aumentando o seu dividendo mensal, o seu dinheiro que vai cair na conta da sua corretora mês após mês. E o último, mas não menos importante, é um Fiagro, pessoal. E ele é o Vigia 11. O valor dele atual é de 8,2. Ele possui um dividendo yield muito alto, 16,40. Ele basicamente possui uma liquidez bastante alta ali, de 1.832.000 e um PVP muito atrativo. Ele está com 16% de desconto. O último rendimento dele foi de 10 centavos, ele tem 33 ativos, ele é bastante diversificado. Ele já possui um patrimônio na casa de quase R$ 1 bilhão, o tornando bastante grande, bastante volumoso, e isso dá uma certa segurança para quem vai investir. Beleza, agora vamos só olhar a nossa planilhinha, como ela ficou. Eu coloquei aqui, olha, os preços das cotas atuais. Então, conforme a gente foi vendo esses preços aqui, ó, eu fui colocando lá para a gente ter uma noção. E aqui eu fui colocando os números que fazem sentido na quantidade de cotas. Então, cada cota do RECRE, por exemplo, ele custa R$ 85,30. No caso, a gente está comprando duas cotas que está dando R$ 170. E eu fiz isso pro de shoppings, de lajes, logísticos. O híbrido eu coloquei um pouco mais e o agro. Por que eu coloquei um pouco mais no híbrido, digo? Porque basicamente se eu coloco 10, exatamente a mesma quantidade de cotas do agro, a gente teria um dinheiro faltando ainda para investir, que é
esse nosso amiguinho aqui, olha, a gente investiu, nesse caso, R$ 966. E, pô, vou deixar aquele dinheiro parado ali? Não, vou colocar mais 4 cotinhas, passou um pouquinho, a gente inteira, coloca mais R$ 2,42. E aí a gente fechou o nosso valor simbólico ali de R$ 1.000 investidos. Eu coloquei o dividend yield aqui, esse é um dividend yield de agora, ele vai mudando conforme os dias forem passando, vai melhorando, vai piorando, mas ele é alterado conforme os dias forem passando. Basicamente, o retorno total que a gente tem nesse sentido é de 11,39, é quase 1% ao mês. Pô, Diego, mas será que a gente não consegue ter uma performance maior? Com certeza é possível conseguir mais retorno, mas isso daqui é uma carteira segura, é uma carteira a longo prazo. Conforme você, de novo, for adicionando outros fundos imobiliários de papéis, de shoppings, logísticos, híbrido, o seu retorno, que é o dividend yield, ele vai aumentando também. Fora que vai ter fundos imobiliários que em algum momento do ano vai estar pagando mais dividendo, vão ter outros fundos imobiliários que vão estar pagando menos dividendo, e a somatória, quando você faz a média ponderada disso tudo, vai dar ali 1% ao mês, basicamente. Isso é bem comum, é bem normal e é um ótimo resultado. É um excelente resultado. Com essa carteira simbólica aqui, a gente teria um retorno mensal, o dividend yield que a gente estaria caindo na nossa conta da corretora de R$ 9,51, que já daria para comprar ou uma cota do VGHF11 ou do Vigia 11, por exemplo. Aí imagina que no mês seguinte você vai investir R$ 100 e com esse dinheiro aqui, você vai ter a possibilidade de comprar uma cota na casa dos R$ 100, por exemplo, um de papéis aqui, ou você já compraria o de shopping. Dessa maneira, você vai evoluindo a sua carteira. A carteira ela é composta ao longo dos anos, ela não é simplesmente feita de um dia para a noite. Quando você pensa em equilíbrio, a gente tem que pensar dessa maneira. Se em um mês você comprou uma cotinha aqui do RECRE e ele foi para 3, no outro, pô, tenta comprar de um outro tipo que esteja atrativo, com desconto, que faça sentido para sua carteira. Então, digamos que no outro mês você compra um de Lajes. Desse jeito você vai mantendo um equilíbrio. O equilíbrio para que a sua carteira ela não fique posicionada, que a gente fala, por exemplo, só em fundos imobiliários de papéis ou só em fundos imobiliários de shoppings. Isso é bom para sua proteção. Porque se acontece qualquer coisa com o setor específico, a sua carteira, por estar em equilíbrio, ela não é tão atingida. A gente procura sempre bastante segurança. E isso é fundamental para você conseguir investir a longo prazo. Muita gente se expõe a um risco muito alto, acaba às vezes perdendo algum dinheiro, pega aquela repulsa dos investimentos. Ah não, isso daí só perde. Não, é porque a pessoa começou do jeito errado. Por exemplo, eu nunca recomendaria você começar a investir com Fiagro. Pô, mas é um dos que mais rendem mensalmente, sem dúvida nenhuma. Também é um dos que tem maior risco. Ele pode simplesmente te trazer zero retorno, próximo de zero retorno, dependendo do que acontecer com as estiagens, com o local onde estão os ativos daquele fundo imobiliário. Imagina que você compra um Fiagro que ele está localizado essencialmente ali no Mato Grosso, por exemplo. E lá tá com estiagem ou tá com algum problema climático e o FII acaba sendo prejudicado por isso. Pô, pode ser que você fique muito exposto a esse fundo imobiliário e você tome um prejuízo e crie repulsa de investimento. Normalmente, quando as pessoas têm essa repulsa é porque escutaram histórias ou deram algum passe errado em prol dos investimentos e isso fez com que ela acabasse tomando esse prejuízo e pegasse essa repulsa. Pessoal, basicamente seria essa nossa carteira, ela seria composta por esses fundos imobiliários inicialmente. A gente vai comprar esses fundos e isso ficará no próximo vídeo, na parte 2 dessa carteira de R$ 1.000. Essa carteira te rende um rendimento de quase 1% ao mês. É um ótimo rendimento para fundos imobiliários e para investimentos no geral. Qualquer investimento que você consegue uma média de 1% ao mês é muito alto. Gostaram do vídeo? Vocês têm alguns desses fundos imobiliários na carteira de vocês? Se inscreve no canal, vamos montar junto, a gente vai evoluindo essa carteira. Essa é uma carteira que eu vou montar com vocês. Não deixe de acompanhar a segunda parte, que é a gente comprando na prática esses fundos imobiliários. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Até mais. Tchau, tchau.